Hoje a gente vai falar do capítulo que chama Sem Afeto, Sem Sinapses. E uma ideia que a autora traz aqui, que é muito importante, é o conceito de útero psicológico. A gente fica 9 meses, mais ou menos em torno disso, dentro do útero da nossa mãe para nascer, para ter toda a formação. E a gente mesmo assim nasce só com 25% do nosso cérebro pronto. O animal que chega mais próximo disso é o macaco, que nasce com 60% do cérebro pronto. Isso quer dizer que muito do nosso cérebro vai ser formado depois do nascimento, pós-parto. Então, tá aí a importância de a gente ter, mesmo no pós-parto, um ambiente adequado, um ambiente que favoreça o nosso amadurecimento. Essa formação do cérebro, ela vai ficar pronta, não pronta, mas ela vai ter a sua principal base formada até os 6 anos de idade. Então é nesse período que a gente vai passar por várias fases, e daí cada teórico aqui vai definir o nome dessas fases, mas a gente vai ter mapeado em algumas idades aí principais aptidões que nosso cérebro vai desenvolver. E independente da aptidão que a gente vai desenvolver, o mais importante durante todo esse período, a autora aqui traz então que vai ser o vínculo, vai ser o afeto, o vínculo que a gente tem com os pais, com os cuidadores, porque é ele que vai possibilitar que a gente tenha o desenvolvimento adequado. Isso parece meio óbvio e daí até parece um pouco romantizado, mas a gente vai adentrar aqui mais algumas informações mais técnicas, até com base na neurociência, para a gente conseguir embasar isso. Um dos questionamentos também que ela coloca, que é muito importante, a gente até para fazer alguma comparação, é que a gente está sempre muito preocupado, em geral, né, muito preocupado com a alimentação e com a parte física das crianças. Então isso é algo muito tangível, né? Então a gente consegue ver o que a criança está comendo, se é saudável, se não é, se tem frituras, se tem verduras. E isso é palpável, é muito fácil a gente conseguir olhar isso e falar, tá saudável, não tá, tá ruim. Mesma coisa para um esporte, para a parte física. Então a gente também está bem preocupado em colocar a criança no esporte A, no B, fazer alguma atividade e acaba lotando a agenda da criança com um monte de coisas. No entanto, muitas vezes não se tem a mesma preocupação com a parte psicológica, até porque, como eu falei, ela é menos tangível. Então é difícil a gente ver se a criança está tendo o cuidado afetivo adequado, como é que está sendo feito o desenvolvimento psicológico dessa criança, porque não é algo que a gente consegue ver, a gente não consegue medir facilmente, né? E, no entanto, ela traz aqui que talvez seja a parte mais importante, essa questão a questão psicológica. E por que isso? A gente nasce com em torno de 100 bilhões de neurônios, né? Só que entre eles tem poucas sinapses ainda formadas. Até os 2 anos de idade, a gente vai ter essa criação de sinapses e na fase de 2 anos a gente tem mais ou menos o mesmo número de sinapses que um adulto. De 2 a 3 anos a gente continua criando mais sinapses e 3 anos a gente passa a ter o dobro de conexões que um adulto teria. Dos 3 anos aos 10, a gente continua criando sinapses, mas algumas já vão morrendo. E a partir da adolescência, essas sinapses elas vão mais morrendo do que sendo criadas. E é o que a gente chama de fase de poda. E essas sinapses, como eu disse, são as conexões que a gente faz entre os neurônios e elas são mantidas conforme existe um reforço. Então, a gente é como se fosse uma folha em branco, a gente está aberto a todos os tipos de experiência conforme a criança vai passando pelas experiências, as conexões vão sendo realizadas e são mantidas só aquelas que existe um reforço, que a gente costuma passar mais vezes, né? Que são os hábitos, são os costumes, são os valores, é aquilo que a gente vai reforçando dia após dia, essas conexões vão se mantendo. Podem ser gostos também, enfim, hábitos em geral. Ela traz aqui também algo muito interessante, que é a percepção que o adulto tem da criança nesse momento de evolução. E como que isso afeta também a questão do vínculo do adulto com a criança, do cuidador com a criança. É claro que se a gente imaginar e entender, não precisa nem imaginar, mas é realmente entender que a criança é um ser que está em formação, que não tem tudo pronto, a parte cognitiva, também não tem a sua memória pronta, então a criança ela ainda não tem a capacidade de reter tanto conhecimento, além de compreender tudo que a gente fala, é até incoerente que um adulto fique bravo ou que de certa maneira faça uma punição para a criança por ela não estar fazendo algo que ele gostaria que ela fizesse. E eu vou dar 2 exemplos aqui, são 2 exemplos que ela traz no livro. O primeiro é o seguinte,
Vamos supor que na fase anal, e seria na fase de criação, aqui de 1 ano e meio a 3 anos, essa é a fase de criação da criança. É a fase que ela vai desenvolver a autonomia dela. E se nesse momento, e vai ser aí o que muitos rotulam como Terrible Two, que é aquela fase que a criança começa a falar um monte de não, tentar se impor, para de fato começar a desenvolver a autonomia dela, a própria vontade, fazer o que ela tem vontade e começar a meio, de certa maneira, desafiar o adulto ali, o cuidador. Ver até onde ela pode chegar, testar alguns limites, etc. Nesse momento, o cuidador, o adulto, começa a cercear de maneira demasiada ou começa a frustrar de maneira traumática essa criança, pode ocorrer no futuro que essa criança venha a ser um adolescente, um adulto com pouca autonomia. Então, o pai, a mãe, que nesse momento acabam cerceando a criança, mais pra frente também vai reclamar que aquela criança vira um adulto que não toma decisão sozinha, que não faz nada, que não corre atrás do que quer, porque a gente encoraçou, a gente matou essa autonomia da criança na fase que era justamente a fase que ela estava começando a desenvolver isso. Tem outro exemplo também que ela traz, que é o seguinte: quando a gente, de alguma maneira, os adultos de alguma maneira começam a manipular a criança para fazer algo que ele queira. Então, vamos supor, não faz isso que senão o papai vai ficar muito triste. Ou come tal coisa que depois eu te dou isso. Começo a condicionar. Então eu começo a manipular essa criança. E no futuro eu posso também acabar gerando um adulto manipulador. Aqui as coisas não são determinísticas, então é interessante lembrar disso. Nada no sujeito é determinístico, a gente é muito subjetivo, cada um tem o seu jeito. Mas eu gosto de fazer uma analogia com o cigarro. Não é porque eu fumo que eu vou ter câncer, mas se eu fumar muito, eu vou com certeza aumentar muito as chances de eu desenvolver um câncer. Então, esses excessos, essas faltas, esses traumas nessas fases não vão determinar, não vão ser de fato pautar que eu realmente terei algum resquício lá na frente. Mas, quanto mais eu tenho, maiores são as chances. E por que a autora traz então que o afeto, o amor, o vínculo, ele é tão importante para o desenvolvimento do nosso cérebro, nessa fase, principalmente aí do 0 aos 6 anos, mas digamos que seria importante durante todo o desenvolvimento, até aí a adolescência. É o afeto, é o bem-estar, é o carinho, é o amor, é tudo isso que a criança sente que faz com que ela libere neurotransmissores que vão possibilitar a criação das sinapses, que vão ser as conexões que a gente vai montando no cérebro. Por outro lado, estudos também mostram que a liberação de cortisol, por exemplo, que acontece quando a criança está sofrendo estresse, maltratada, sofrendo algum tipo de trauma, o cortisol vai inibir que a sinapse seja criada. Então, por isso que é tão importante. E daí existem estudos também que mostram que crianças que tiveram muito cortisol liberado ou passaram por situações de muito estresse, aqui estou falando de coisas crônicas, não pontuais, essas crianças podem até apresentar estados débeis, ou seja, compromete realmente o desenvolvimento da parte cognitiva da criança. Por fim, para fechar o capítulo, ela traz aqui informações sobre um relatório da OMS, que chama Relatório sobre a Saúde no Mundo. O primeiro ponto que ela traz é o seguinte, que crianças que estão expostas a estresse crônico têm maior probabilidade de desenvolver depressão na fase adolescência ou na fase adulta. E o segundo ponto é que a criança que é privada do contato, do vínculo com seus cuidadores, e acaba caindo também aqui então na privação de afeto adequado, ela também tem maior probabilidade de desenvolver transtornos mentais. Então a conclusão, e aqui a reflexão que ela deixa pra gente, é a importância do afeto, do amor, do carinho, do vínculo principalmente, e aqui também ela traz em partes do capítulo dizendo que o vínculo é interessante, embora a gente não dê tanta atenção assim, não só no Brasil, mas inclusive ela traz estudos de outros países, a gente não dê importância a esse vínculo, e eu vou dizer aqui de escolinhas, de creches, ou de lugares que às vezes a criança fica, até porque os pais têm que ficar trabalhando o dia todo, esses lugares não dão a devida atenção em dois aspectos, colocam uma baixa remuneração para essas pessoas, geralmente as pessoas que cuidam de crianças nessa fase são aquelas que são mais mal remuneradas ou pior remuneradas. E o segundo ponto é a rotatividade. Então ela também menciona que para a criança conseguir estabelecer um bom vínculo é importante que exista uma baixa rotatividade, ou seja, que a criança de fato consiga
ficar mais tempo ou bastante tempo com os mesmos cuidadores, com o pai, com a mãe, ou com o avô, com a avó, não importa quem seja o cuidador, mas ter um tempo com eles sem que fique essa rotatividade. Isso pode afetar o vínculo e trazer mais insegurança para a criança. Essa é a mensagem desse capítulo e a gente continua nos próximos vídeos. Bons estudos para vocês!